Graça e a paz a todos, espero que todos estejam bem, desejo uma semana de vitória para todos vocês, desejo que o Senhor venha falar ricamente com vocês. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre Ezequiel 37, que é onde Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. E aqui o Senhor vem falar: veio sobre mim as mãos do Senhor, e o Senhor me levou a um espírito, e me pôs em meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos números. Sobre a face do vale estava sequíssimo, e em meio disso o homem, então poderão viver os ossos? E me disse: então o homem poderão viver os ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então disse: profetiza sobre estes ossos. Disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entre vós o espírito viesse. E ponharam-se nervos sobre nervos, e farão crescer-se, e carregará sobre vós entenderás que pele por pele. E vós, o Espírito Santo, viverás, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e ossos se ajuntaram-se em cada osso. E olhei, e eis que viram-se os nervos sobre eles, e cresceram carne por carne. Estendeu a pele sobre eles por cima, e não havia neles o espírito. E ele disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dizem espírito: assim o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e assopra, e sobre estes mortos para que vivem. E profetizei, e como ele me deu a ordem, então o Espírito Santo entrou neles, e vieram se puseram de pé, e um exército de grande exército. Aqui o Senhor vem falar sobre a visão de Vale de Ossos Secos, a visão que Ezequiel viveu, a experiência que Ezequiel viveu naquele dia, que foi sobre profetizar sobre o Vale de Ossos Secos. E enquanto eu organizava a casa, o Senhor me trouxe essa meditação desde cedo, Vale de Ossos Secos. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar sobre Vale de Ossos Secos? Vale de Ossos Secos aqui para nós, trazendo para a realidade, é o nosso deserto, é a nossa dificuldade. Trazendo para a realidade de hoje é a nossa vida espiritual. E muitas vezes a nossa vida espiritual tá como esse vale de ossos secos. Tá sem vida, tá sem propósito, tá sem direção, não sabe para onde vai, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Mas aqui o Senhor colocou um profeta naquele dia. Colocou um profeta naquele dia, e ele profetizou sobre esse vale de ossos secos. E aqui o Senhor fez testar sobre a fé também. Ele perguntou, o Espírito Santo perguntou para ele: esses ossos podem viver? Imagina Jesus perguntar para você: esses ossos podem viver? Essa dificuldade ainda pode se levantar? Essa dificuldade ainda pode se resolver? Aqui o Senhor, ele traz essa meditação para nós. E se ele profetizou e aconteceu porque ele teve fé, ele acreditou ali que dali sairia um exército. E muitas vezes o que nos falta é a fé. O que nos falta muitas vezes é a fé, e nos levantar e dizer: vale de ossos secos, eu profetizo sobre você. Vale de ossos secos, eu profetizo sobre você que você será um exército. E ali Ezequiel viveu essa experiência com o Senhor. Eu creio que ali foi uma experiência única que ele viveu, porque imagina você ver de um vale de ossos secos se tornar um exército grande. Um vale de ossos secos se tornar osso por osso, carne por carne, espírito por espírito. E aqui o Senhor, ele vem falar para nós que muitas vezes a gente necessita muito de ter fé para viver as batalhas. Necessitamos muito ter fé para viver aquilo que Deus foi nos chamado, aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos trouxe. E muitas vezes não temos confiado na palavra do Senhor. Muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso medo de não conseguir, o nosso medo de não conseguir a vencer essa batalha. Muitas vezes estamos como esse vale de ossos secos. Profetizamos, não acontecemos. Profetizamos, não acontecemos. Mas a questão aqui é fé. Nós temos fé para viver. Nós temos fé para viver o extraordinário do Senhor.
Nós temos fé, porque fé é aquilo que eu não vejo, mas eu confio. A fé é aquilo que eu não vejo, mas que os meus olhos carnais não veem, mas eu confio. E muitas vezes a nossa tribulação que nós estamos passando é por falta de fé. Muitas vezes a tribulação que estamos passando é por falta de não ter fé naquilo que a gente acredita. Não ter fé que aquele vale, que aquela tempestade, que aquele medo vai passar. Que aquele problema vai passar. E logo vai voltar osso por osso, carne por carne, vai voltar tudo a viver, vai ter vida nova. E em meio ao vale de ossos secos, a gente sente medo, sim. A gente sente sentimento de abandono, a gente sente que não vamos conseguir, a gente sente que aquilo ali tá morto, aquilo ali já não tem vida mais. Ezequiel viu isso ali. Ezequiel viu aquilo tudo morto, aquilo osso por osso ali, e ele na visão carnal dele, ele estava morto, ali não tinha solução, ali não tinha mais como reviver aquela situação. Mas ele teve fé que aquele que faz as coisas, aquele que é o grande, aquele que é digno de honra e glória, poderia viver aquele osso. Poderia trazer de volta, poderia reviver e poderia colocar tudo no lugar. Muitas vezes a nossa vida tem sido descontrolada, a nossa vida tem buscado muito do Senhor, e muitas vezes na nossa visão carnal a gente não vai conseguir, na nossa visão carnal a gente não vai dar conta, mas nessa tarde o Espírito Santo fala, ainda há esperança quando você se levanta e diz, vale de ossos secos, eu profetizo sobre você, quando você se levanta e diz, vale de ossos secos, eu profetizo sobre você, problemas eu profetizo que vai haver vida, se onde tem morte eu profetizo vida, aonde tem dificuldade, eu profetizo vida. Nós temos que ter um posicionamento, é igual eu falei no vídeo anterior, nós temos que posicionar e dizer, vale de ossos secos, ainda tem vida. Por mais que pareça carnal, por mais que carnal pareça que não vai ter mais vida, não tem mais solução. E muitas vezes vem pessoas nos dizer que não tem mais solução. Muitas vezes vem pessoas dizer que aquilo que a gente está buscando está morto. Aquilo que a gente está buscando não tem mais solução. Aquele problema não tem mais solução. Aquela doença não tem mais solução. Mas o Senhor nessa tarde fala que há esperança. Basta você crer. Há esperança. Basta você confiar. Há esperança. Basta você passar pelo processo. Porque é necessário que nós passamos por processo. E no vale o Senhor traz experiências para nós. No vale o Senhor nos faz mais forte. No vale o Senhor nos mostra que somos totalmente dependentes dele. E muitas vezes não entendemos o vale. Por quê? Muitas vezes perguntamos ao Senhor, por que desse vale? Por que dessa dificuldade? Eu tenho buscado muito, eu tenho orado muito, por que desse vale? E muitas vezes questionamos o Senhor o porquê. E não perguntamos ao Senhor, para que esse vale? O que vai me edificar nesse vale? O que o Senhor tem comigo nesse vale? Porque o Senhor ele não coloca em nós aquilo que ele sabe que nós vamos conseguir. O Senhor ele coloca na nossa vida um deserto que é onde nós vamos suportar. Ele sabe que nós vamos suportar. Então, se o seu deserto tá grande, você sim consegue suportar. Se o seu vale tá grande, você sim consegue suportar. E em meio à tribulação, você vai conseguir. Em meio à tribulação, você vai orar. Em meio à tribulação, você vai jejuar. Em meio à tribulação, você vai buscar. E vai profetizar como Ezequiel profetizou. E vai profetizar como Ezequiel profetizou. Se é uma doença, você vai profetizar a vida. É vida, é cura, é transformação. Se há um problema, você vai profetizar sobre esse problema que já foi resolvido. Então tenha fé e abra sua boca e clama e comece a profetizar em meio ao vale. Comece a profetizar em meio ao vale. Não murmure. E em vez de murmurar, você passa a orar. E em vez de murmurar, você passa a buscar. E em meio à murmuração, o seu vale só vai crescer. E a sua fé diminuir. Você tem que ter fé no vale. Você tem que ter fé na tribulação. Você tem que ter fé naquilo que você tem buscado. E muitas vezes o nosso vale tem sido grande. Muitas vezes o nosso vale tem sido dificuldades. Muitas vezes o nosso vale tem sido insuportável, que achamos que não vamos conseguir. Mas a pergunta é, você tem buscado por isso?
Você tem se levantado, você tem aprendido muito nesse vale? Porque o vale não vem por coisa. O vale não vem por acaso. O vale vem quando para nos ensinar que somos dependentes dele. Somos dependentes do Senhor. Não somos dependentes do homem, nós somos dependentes de Deus. Mas muitas vezes no vale nós permitimos nos murmurar. Às vezes o vale tá tão dolorido, porque o vale é dolorido. O vale ali, você olha carnal, você fala, não tem mais vida. O vale muitas vezes te traz choros, te traz lágrimas. Mas você tem que abrir a sua boca e dizer, eu não aceito. Sobre vale de ossos secos eu profetizo vida. Sobre vale de ossos secos eu profetizo vida. E tudo vai voltar ao seu devido lugar. Você tem que ser boca. Você tem que ser boca no seu problema. Você tem que ter boca no seu problema. E dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. E aqui o Senhor, ele fala. Ele falou para Ezequiel. Ezequiel, esses ossos podem viver? O Senhor te faz essa pergunta nessa tarde. Ezequiel, o seu vale pode viver? O seu problema ainda tem solução? O Espírito Santo sabia que naquele dia lá ele ia restituir, mas ele queria saber se Ezequiel acreditava. Ele queria saber se Ezequiel tinha fé naquilo que ele estava vivendo, naquilo que ele estava vendo. E o Senhor nessa tarde ele te pergunta, você há vida aí? Há transformação aí? Há problema resolvido aí? Há doença curada aí? Você tem que ter fé para dizer, tu sabes, Senhor. Tem essa parte também do vale que você vai ter que deixar de viver as suas vontades para viver a vontade de Deus. Muitas vezes você vai abrir mão de muitas coisas para viver a vontade do Senhor. Muitas vezes você vai deixar de viver aquilo que você tanto anseia para viver a vontade do Senhor. Mas a partir do momento que você vive a vontade do Senhor, ali o Senhor ele faz uma nova transformação. E os planos do Senhor, os sonhos do Senhor são melhores que o nosso. Mas você tem que ter dignidade de falar, tu sabes, Senhor. Ezequiel acreditava, mas ele também queria ouvir a voz do Senhor. Ezequiel acreditava, mas ele também saberia que se era da vontade do Senhor. E muitas vezes esse problema que estamos vivendo, a gente não confia no Senhor. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa maneira. E não é dessa maneira que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha a partir do momento que você se entrega para Ele. A partir do momento que você deixa de viver as suas vontades para viver a vontade dEle. E a vontade dEle é perfeita, é boa, agradável. E então ali Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. E então o Senhor ali, eu creio que se agradou, o Senhor ali fala, então profetiza sobre o vale de ossos secos. Então profetiza sobre o vale de ossos secos. Então trazendo para a realidade, então profetiza nesse momento de aflição. Então profetiza nesse momento de dificuldade. Então profetiza nesse momento de tribulação que você está pensando que não vai conseguir. Traga para ti o Espírito Santo. Traga para ti a presença do Espírito Santo. Traga para ti a confiança de que vai conseguir. Traga para você aquilo que Deus tem falado com você tanto. Profetiza no vale de ossos secos, mas você está vendo com olhos carnais. Você tem olhado e dizendo, não vou conseguir. Você tem olhado e dizendo, essa doença não vou conseguir. Mas vê com os olhos espirituais aquilo que o Senhor está querendo te dizer. Vê com os olhos espirituais aquilo que Deus quer trazer. E Deus está dizendo para você nessa tarde, profetiza sobre o vale, profetiza sobre o vale, profetiza sobre o vale. Enquanto você profetiza, eu faço. Enquanto você profetiza, eu trabalho. Enquanto você profetiza, eu faço novas todas as coisas. E que nessa tarde você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, dizendo para você, profetiza. Enquanto você profetiza, eu faço. E ali Ezequiel naquele momento de vendo ossos secos, ossos, e eram muitos. Ezequiel fala na Bíblia que eram muitos ossos secos. Então ali Ezequiel começa a profetizar, e ali foram rumores de ossos, e ossos se encaixando em ossos se indo em ossos e formando seus corpos.
Então, no deserto, no vale, a gente vai aprender que primeiro a gente deve acreditar. Segundo, devemos profetizar. Terceiro, você tem que entregar sua vontade para o Senhor. E quarto, confiar que tudo vai voltar para o seu lugar. Que tudo vai voltar para o devido lugar. Que tudo vai passar. E aquele vale vai passar. E ali foram feito um grande exército. O Senhor no vale, Ele nos faz guerreiro. O Senhor no vale, Ele nos mostra que podemos guerrear. E muitas vezes no vale vai nos mostrar, vai nos quebrar. Vai quebrar algumas coisas que achamos que tá certo, que achamos que tem tido. E o Senhor, Ele fala nessa tarde, profetiza. A palavra do Senhor nessa tarde é profetiza sobre o vale de ossos secos. Seja como Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que o Senhor tenha falado com você. Posiciona e profetiza sobre o vale de ossos secos, que você vai ver o quanto Deus é grande. Profetiza no vale de ossos secos e você verá o quanto Deus é tremendo. E Ele faz infinitamente mais. E eu espero que você tenha ouvido essa palavra. E eu espero que o Senhor tenha falado com você sobre essa palavra. Fica um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Se assim o Senhor te permitir, declaro uma semana de vitória para todos. Amém?